Fala, Agora professor. eu estou ouvindo aqui. Salve, Bicudo. Tudo bem? Tudo bem, você? Como é que vai, meu amigo? Muito Tá tempo, bem? né? Ora, que alegria. Sabe quem mandou um abraço para você? Há 20 minutos atrás? Diga. Carlos Eugênio Silva, comentarista da Fox Sports. Diz que você é um dos maiores Olha treinadores aí, ó. do futebol brasileiro e vai nos ver lá no Rio de Janeiro a partir das 19 horas. Que legal. Que legal, cara. Que legal. Ô, Levir, tá faltando um pouquinho de teto em cima aqui, ó. Vocês têm que conseguir levantar só... Aí. Menos. Fica aqui comigo. Menos um pouco. Flamengo a gente esqueceu, né? Tia. Aí, ótimo. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Hoje sim vai ser bom de usar. Ó. 3, 2, 1, tri no árbitro. Começa a partida, começa mais um programa do Levir Coupe. Aqui no canal do Levir, a gente traz sempre um convidado para bater um papo, falar um pouco das histórias do futebol, da atualidade do futebol. E hoje acho que é um programa bacana, porque o Campeonato Brasileiro começou e tem uma novidade que não é desse ano, já está há alguns anos, né, desde 2016, mas que tem dado muito o que falar, que é o tal do VAR. O VAR tem ajudado, tem deixado alguns clubes felizes, outros tristes, enfim, mas é uma novidade que veio para ficar. E aí, Levir, quem que a gente convidou para vir bater um papo com a gente, uma figura aí que muito conhecida principalmente aqui no futebol paranaense, entende tudo de arbitragem. Apresenta nosso convidado, Levir. Então, cara, nós temos aí um grande, né, da arbitragem. Eu aprendi a respeitá-los porque convivi a vida inteira com eles, né? Sempre discutindo do lado de fora, sempre uma coisa ou outra que tínhamos um olhar diferente, mas a arbitragem representa uma parte fundamental, né, do espetáculo que é o futebol. E o Bicudo, né, foi um dos grandes, cara. Tá? E é um grande prazer estar falando com ele hoje, aqui conosco, né, no canal do Levir. Valdir de Córdoba Bicudo, seja muito bem-vindo. Você lembrava aqui nos bastidores que bandeirou o primeiro título estadual que o Levir conquistou como treinador aqui no estado do Paraná, que foi no Paraná Clube em 1993. Boa noite, é verdade. Muito obrigado pelo convite a você, é uma satisfação rever você, rever o Levir, um dos principais treinadores do futebol brasileiro, com passagem internacional, e por consequência, tivemos a felicidade de, no primeiro título do Paraná Clube, termos no banco de reservas. Aliás, ele nunca me incomodou. Você é extremamente profissional. Levir foi um profissional na essência da palavra, que quando esteve no banco de reservas, eu como bandeira e posteriormente como árbitro, nós nunca tivemos nenhum tipo de qualquer altercação. Olha aí, ó. Ô, Bicudo, a gente te convidou aqui não só para contar a tua história, mas também esse momento aí que o VAR está muito à tona. Queria que você desse o teu ponto de vista. Como é que você está vendo a atuação do VAR no Campeonato Brasileiro 2020? O árbitro de vídeo foi lançado em 2016 pela International Board com a seguinte filosofia: mínima interferência, máximo benefício. Recentemente eu li uma entrevista de Pierluigi Collina, atual presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA e 7 vezes eleito o melhor árbitro de futebol de todos os tempos do futebol mundial. E o Collina disse o seguinte: o árbitro de vídeo, VAR na sigla em inglês, ele só atingirá a perfeição a partir do momento que você treinar. Ou seja, capacitação continuada. A FIFA não espera, e a International Board nunca esperaram e não esperam 100% da sua eficácia no VAR. Mas eles trabalham com a eficácia de 98, 98,5, 98,7. Na última Copa do Mundo, a eficácia do VAR atingiu 92,3. Então, o que está faltando para o futebol brasileiro, ao meu ver, é maior treinamento, uma quantidade maior de treinamento e, por consequência, instrutores internacionais. Nós não podemos ficar circunscritos, como estamos hoje, aos instrutores da Conmebol e aos instrutores do futebol brasileiro. Nós temos que trocar ideias, interagir, fazer um intercâmbio, trazer o pessoal da MLS dos Estados Unidos, o pessoal da Premier League da Inglaterra, o pessoal da UEFA, para saber como é que eles estão enfrentando o problema do VAR lá e quais são os resultados positivos e quais são os resultados negativos e o que ainda falta para chegar a uma perfeição. Ô, Levir, tem acompanhado aí o campeonato? Como é que você está vendo isso? Vai lá, com você. Não, fiquei impressionado com a capacidade, o conhecimento que o Bicudo demonstra, né?
né? A clareza que ele coloca as coisas. Mas eu espero que o VAR não chegue à perfeição, entende? Você não vai perder a graça. A melhor coisa que tem é você discutir alguma coisa do futebol, cara. Tá? Discutir se foi ou não foi. Se o VAR tirar todas as graças, eu acho que vai perder um pouco a graça. Tem que deixar esses 2%, pelo menos, para a gente poder discutir, para ver se foi ou não foi, e não ter a certeza do que aconteceu, cara. Às vezes isso é a melhor coisa do futebol. A incerteza. Eu penso, Adriano e Levir, que a dúvida é o sal do futebol, é o molho do futebol, é o suprassumo do futebol, certo? A dúvida, foi gol, não foi pênalti, não foi, entrou a bola, não entrou, foi fora da área, foi dentro da área, o jogador segurou, não segurou, como disse o Levir, de maneira assim muito, eu diria até no sentido lúdico da coisa, mas eu entendo que o futebol, Levir, atingiu um estágio que os ingleses chamam de business, eu sei que falo inglês fluentemente, o futebol tornou-se um grande negócio. E as grandes empresas, os grandes anunciantes, primeiro veio a bola com chip após o episódio na Copa do Mundo de 2010, quando o meia Lampard, da Inglaterra, desferiu aquela pancada ou aquele enorme chute a 137 km de velocidade no jogo Alemanha-Inglaterra, e o árbitro Jorge Larionda, uruguaio, e seu compatriota Maurício Espinosa não viram a bola entrar em 38 centímetros. A partir dali, criou-se a bola com chip. Mas os problemas continuaram. E os grandes investidores, aqueles que bancam seleções, principalmente os clubes ingleses, eles começaram a reclamar, né? Peraí, o jogador fazia o gol e tirava a camisa. Quer dizer, o gol é o suprassumo do futebol. Mas aí a logomarca que está estampada, alocada na camisa do jogador, ele tira. E aí o público, com milhões e milhares de pessoas, não veem que aquela logomarca está na camisa do Atlético, do Curitiba, do Londrina, do Maringá, do Cascavel, do Real Madrid, né? Do Cerezo Osaka e tantos outros clubes internacionais. A mesma coisa veio na questão: foi gol, não foi, foi pênalti, não foi, era cartão amarelo para o jogador, não era cartão vermelho. O Levir eu dei para o Adriano, e o Levir é o suprassumo do meu time, e eu alijei o Levir erradamente. Então, tudo isso pesou, os grandes patrocinadores prensaram, no bom sentido, ou pressionaram a FIFA, e ela fez essas mudanças. Agora, eu continuo dizendo que sobe 2%, que sobre 3% de suprassumo, de discussão, para ser o sal, o molho do futebol. Agora, o futebol não comporta mais que o olho humano, ele não consegue. Há um estudo de um médico espanhol chamado Francisco Marueda, e ele enviou esse estudo para a FIFA. Ele é oftalmologista. O que ele diz? O olho humano não consegue captar mais do que 2 ou 3 movimentos. E mesmo assim, ele precisa estar numa posição extremamente substancial para ele manejar, para ele captar o seu campo visual, captar esses movimentos. Daí a criação do VAR. Compreensível. Agora, Levir, você gosta desse salzinho, mas em alguns momentos na carreira você já deve ter sido ou beneficiado pelo erro ou atrapalhado pelo erro. E eu me lembro muito bem no seu livro O Burro com Sorte, em que você descreve em um dos capítulos que o dia mais triste da sua vida, o dia que você mais sentiu essa questão da arbitragem no futebol, foi num jogo quando você comandava o Coritiba, em 1991, e o Coritiba foi disputar a semifinal do Brasileirão da Série B contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. Bastava um empate ou uma derrota, ou podia, se fizesse um gol, poderia perder até de 2-1, né? E nesse jogo, o Ronaldo Lobisoni, ele cruza a bola para o Chicão vem de trás, faz o gol. O árbitro era o José Roberto Wright, ele estava dando o gol, mas o Bandeira anulou. Você lembra desse jogo, Levir? Olha, Adriano, eu lembro tanto que eu hoje estou escrevendo meu livro e eu escrevi sobre isso hoje. Sabe? Uma lembrança assim que me veio, né? É o segundo livro, no caso, né? É o segundo livro, né? Deve se chamar, vamos lá, o Pandemia Futebol Clube, porque eu escrevo sobre a pandemia, sobre o futebol e sobre política, e, enfim, brincando normalmente, né? Certo. Mas quando eu me lembrei desse episódio,
foi um dos mais tristes da minha carreira. Sabe, sabe, uma impotência danada, cara. Você faz o gol que é o gol decisivo, tá? Que te livra, que você volta, você é campeão, você vence. Você subiria para a você primeira faz divisão. O gol. Exato, a gente ia subir, cara. E o cara anula. E o árbitro anula o gol, sabe? Foi vergonhoso, assim, porque foi muito nítido, sabe? Estava passando na televisão, todo mundo viu. Então, ficou uma coisa ficou muito triste, né? Uma situação. Mas aí eu fiquei pensando, cara, eu já tive algumas situações onde eu fui beneficiado, cara. Sabe? Exatamente daquele... muito parecido, assim. Um gol que a bola não entrou, alguma coisa assim, sabe? Então, fui beneficiado também. Então, o futebol, ele acaba sendo muito interessante por causa disso. Mas fica muito marcado na carreira, né? Lances como... assim, pela marcação. E com o VAR, né? Eu acho que você coíbe um pouco isso. Você pode facilitar muito a arbitragem, porque é como o Bicudo acabou de falar, o olhar, entende? Ele é muito traiçoeiro, você vê pouco. Você vê muito pouco, às vezes é muito ilusório, é muito... Então, vale a pena essa correção. Acho que foi muito bem feita e melhorou muito o número de acertos, né? Através do VAR também. O Bicudo, a gente vê que a grande maioria dos lances em que tem a interferência do VAR ou é mão, né, geralmente dentro da área, ou impedimento. A mão, até um pouco antes do VAR, era muito na interpretação, né? Bateu, mas desviou a bola, bateu, mas estava junto ao corpo, e hoje parece que a coisa está muito mais clara, né? Se o braço não tiver colado ao corpo, impedir a trajetória da bola, tem sido assinalado o pênalti. E o impedimento está se buscando, antes calculava, não, era na mesma linha não é impedimento, mas o que vale é o tronco, mas hoje um dedinho na frente já está gerando essa discussão grande. É por aí mesmo? Eu diria que o impedimento, o dia que acabar o impedimento, ou que a FIFA, International Board, resolver trocar o ser humano, o homem, pela máquina ou pela tecnologia, como queiro, daí tira definitivamente o gosto do futebol. Apesar de hoje, quando eu comecei, não tinha a mesma linha. Hoje tem a mesma linha e não tem, aliás, hoje não tem mais a mesma linha. Se tiver na mesma linha, você não está impedido, antigamente tinha. E às vezes, só se o bandeira estiver concentrado, mas ele tem que estar concentrado na linha do penúltimo defensor e para ele decifrar um dedo, a ponta da chuteira, o joelho, ou até mesmo parte do tórax, já aconteceu, que o árbitro anulou porque ele foi olhar o VAR e o tórax, na presença do ombro, apresentou alguns centímetros à frente do penúltimo defensor. Agora, eu entendo que o problema do futebol não é o impedimento. O problema do futebol, no que diz a arbitragem, significa treinamento, treinamento e treinamento e posicionamento do árbitro. O VAR ele é importante, o árbitro brasileiro ele está muito preocupado com o VAR. A questão de posicionamento dentro de campo. Criou-se muita teoria no futebol. Futebol é teoria até uma altura. A arbitragem, idem. O futebol é praticidade. Eu disse outro dia, numa emissora de TV, onde eu fui convidado, eu nunca vi o Pierluigi Collina e nunca vi o Máximo Rosacca, os dois manda-chuva da arbitragem mundial lá na FIFA, trancados em salas de aula. Eles sempre estão no campo, de calção ou de agasalho, e colocando categorias de base, criando inúmeras situações que podem ocorrer e não podem ocorrer dentro de um jogo, e testando os árbitros que vão para as competições da FIFA. Sub-17, Sub-19, Sub-21, Mundial de Clubes, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então, é prática. Muita teoria. Eu vejo assim o futebol brasileiro, no que tange a arbitragem, há excesso de teoria. E isso está matando o talento, está matando a vocação, está matando a arbitragem brasileira. Ô, Bicudo, por falar em talento, vocação, hoje a gente vê aí, eu queria que você destacasse para a gente qual é o quadro aí da arbitragem paranaense. Eu lembro aqui na Série A que tem o Rodolfo, filho do Gaúcho, tem o filho do Paulinho Alves também, dois Paulo nomes Roberto aí que estão se destacando no futebol. Quem que mais que você pode, ou que você poderia falar dos dois, ou se quiser incluir mais alguém? Nós temos aí o José Mendonça Júnior,
que apitou ontem Goiás e Corinthians. É um árbitro que a Federação Paranaense de Futebol está investindo. E temos aí um árbitro que ainda não foi visto na Série A. Ele tem tido, diria assim, um ótimo desempenho nas séries D, C e B, que é o Lucas Paulo Torezin, um árbitro, professor de Educação Física, com um potencial extraordinário. Até disse outro dia, assim, no WhatsApp, numa brincadeira, para o Gaciba, não sou tão íntimo, mas consigo falar com ele. E ele me disse, eu vou observar, vou ver o que dizem os analistas, os observadores. Mas ele disse, olha, dá uma olhada nesse árbitro. Lucas Paulo Torezin, você precisa de árbitro com dom, talento e vocação. Ele, na minha opinião, tem esses 3 requisitos. Agora, quem escala e quem decide é você. Legal, legal. Sabe, eu não admito, assim, cara, até eu não admito como uma pessoa com o conhecimento que demonstra o Bicudo, tá? Por que ele não está na CBF? Você nunca foi convidado para trabalhar na CBF, Bicudo? Você nunca teve uma pretensão de trabalhar na CBF, por exemplo, no comando geral assim da arbitragem brasileira? Alguma coisa nesse sentido? Deixa eu te dizer, por quê? Eu tenho Twitter, tenho Instagram e tenho Facebook. E deixa eu te dizer, uma vez eu falei com Altemir Hausmann, que ao lado de Roberto Bratz e Carlos Eugênio Simon, foi o melhor trio de arbitragem enviado pelo futebol brasileiro em todas as histórias de Copa do Mundo. E eu perguntei ao Altemir Hausmann e ao Roberto Bratz, que na minha opinião foram, e você foi treinador, e eles trabalharam com você, por que é que eles nunca foram, principalmente para o Altemir, por que é que ele nunca foi convidado, já que ele era um expert, a expertise dele era demais. E ele me disse, olha, me ofereceram R$300 por jogo para trabalhar, ir lá ensinar os árbitros ou ministrar os meus conhecimentos aos árbitros. Se eu tenho uma microempresa, o que é isso? Isso é falta de respeito. Pela minha história, eu tenho minha empresa, eu tenho família, eu tenho meus negócios. É o que ele me disse. Aqui nunca ninguém me convidou. Lá no Rio também nunca ninguém me convidou. Se eu dissesse que fui convidado, estaria sendo inverídico comigo mesmo e desrespeitando você e os demais telespectadores. Agora, se um dia fosse convidado, a minha paixão, o meu desejo, a minha vontade era ser professor de arbitragem. Dizer para o árbitro que não adianta ele apitar de costa, não adianta ele ser bombado, não adianta ele ser parrudo. Desculpa a expressão, mas assim, hoje o cara tem um risco, um tórax, sabe? Não adianta. O árbitro tem que ter dom, talento, vocação e trabalhar esse tripé. Dom, talento e vocação, principalmente o talento. Para daí você chegar para o cidadão e dizer, olha, você corre assim, você vai correr lateralmente assim, aqui nesse lance você tem que se posicionar assim, você não pode ficar preso, você é um treinador de primeira linha, o Adriano, um jornalista de primeira linha da Gazeta do Povo e tantos outros feitos de comunicação, o árbitro não pode ficar, Levir, circunscrito à diagonal. Ele tem que sair, é como se você saísse da sua base, fosse fazer uma missão fora da sua base e posteriormente retorna à diagonal. Muitas broncas, muitas confusões, muitos lances ocorrem por quê? Questão de posicionamento. O árbitro, acho que ele tem que ficar na diagonal. Não é orientado. Ele não recebe essa orientação. Seria o feeling, né? O árbitro tem que ter o feeling. O time e o feeling, né? O tempo... Ele tem que perceber o que vai... Meio que prever o que vai acontecer, né? Um você prevê e o outro é o tempo certo que você deve agir. O time e feeling é isso. E nós não temos isso na arbitragem. Eu dizia para o Adriano hoje, você sabe qual é a estrutura da arbitragem, Levir, hoje? A estrutura da arbitragem brasileira? 23 pessoas compõem a estrutura da arbitragem brasileira. Você está vendo o que está acontecendo. Ontem, ou anteontem, melhor dizendo, o presidente do Botafogo esteve na CBF e ficou durante 3 horas. Ontem, os torcedores do Botafogo, conselheiros, fizeram um protesto, uma passeata, né? Saíram ali, entraram na Barra da Tijuca, onde fica a CBF, e fizeram um protesto contra o árbitro de vídeo e contra a CBF. O que é isso? 4 anos depois, nós estamos engatinhando, nós estamos apanhando. O nome disso chama-se o quê? Falta de treinamento, capacitação continuada. Aí alguém me disse assim, Levir, você, Adriano, me permita dizer, mas o VAR é todo ele inglês. Mas o árbitro não trabalha lá na hora com inglês. O árbitro ele trabalha com imagem. O árbitro central de vídeo, os seus 2 auxiliares e o árbitro central, quando vai até o monitor, ele vai trabalhar com a imagem. Ele tem que se basear na imagem, no que ele viu. Não se aparece inglês, francês, alemão e espanhol. É verdade, é verdade. Olha, Levir, deixa eu te falar, quem sugeriu esse nosso encontro aqui foi um grande amigo nosso, Roberto Caran.
Ele falou esses dias, pô, vamos bate um papo com o Bicudo sobre arbitragem que eu acho que vai render lá com o Levir. E realmente foi... Cara, vou mandar um abraço para o Roberto Carelli. Ele estava certo, né? Porque, olha bem, cara, olha bem. Eu tenho certeza, assim, que quem está nos assistindo, né, está impressionado agora. Porque quando você vai no campo de futebol, quer dizer, o árbitro é um alvo, não é? Ninguém torce para o árbitro, não é? O árbitro é um alvo. Os caras querem malhar o árbitro já de entrada. Então, quer dizer, quando você vê que um cara tem esse conhecimento, né? E que podia transmitir para os outros também. Então, eu acho que, sabe, esse tipo de pessoa tem que estar no comando. Está no comando, né? Demonstrando a capacidade que ele tem. Ô, Bicudo, me diz uma coisa, o árbitro realmente, o que o Levir falou, né? Quando vai para o estádio, ele vai sujeito a receber tudo que é tipo de energia, principalmente energia ruim, né? O cara vai descarregar, ou é no time, ou é no técnico, ou é no árbitro. O que faz depois do jogo para dar uma limpada, fazer um descarrego? Vai na igreja, cada um tem uma religião, como é que funciona isso? Eu diria que quando você tem dom, talento e vocação, e você é predestinado por uma atividade, por mais pressão psicológica que você receba, por mais pressão que você receba do contexto onde você trabalha, onde você está executando a sua atividade, você não precisa fazer desintoxicação. Sabe o que eu fazia quando terminava os jogos? Eu vinha para casa, ia comer uma pizza, pegava minha esposa, meus filhos, que eram todos pequenos, então chegava em casa, eu vinha da rua, trazia alguma coisa e fazíamos uma festa bonita em casa. No primeiro dia, se eu apitasse no sábado, no domingo eu já estava correndo pela manhã. Se eu apitasse no domingo, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu estava na rua. Comia uma ou duas bananas, que é importante, o Levir sabe o que é isso, você sabe, né? Você trabalhou em clubes de futebol, comia uma ou duas bananas e saía fazer os meus exercícios. E o meu grande diferencial, imagino, ao longo da minha carreira, e me permita fazer homenagem, sempre foi minha mulher e sempre foram os meus filhos. Eles foram os principais pontos básicos de referência da minha carreira, quer como policial, quer como árbitro. Eu sempre pensei na família. Por mais que eu tenha cometido erros, equívocos, às vezes tive que fazer coisas que não podia fazer, como um jogo em Paranaguá. Me permita contar? Posso contar? Claro. Então vou te contar. Eu cheguei em Paranaguá, o prefeito, meu amigo pessoal, chegou e disse: seu Bicudo, o senhor não vai iniciar esse jogo às 4 horas. O prefeito já morreu. Permita citá-lo, meu amigo pessoal, pessoa que eu tenho um respeito profundo, o Mário Roque. Ele disse: por quê, prefeito? Se o senhor começar o jogo às 4 horas, eu vou estar lá dentro de campo e não vai sair jogo. Por quê? Porque se eu não pagar os jogadores no intervalo, eles não voltam. Faz 3, 4 meses, 3, 4 dias, coisa por semanas que eles não vêm a pôr do dinheiro. E eu coloquei uns 8, 10 carros na cidade para vender ingresso, chamar o torcedor para que o torcedor venha. E o senhor veja, o estádio está vazio. Eu preciso, no mínimo, que o senhor comece a 15 a 20 minutos o jogo atrasado. E o jogo era contra o Iguaçu de União da Vitória. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em campo. Ele disse: o senhor não vai entrar em campo. Colocou 2 caras de 1,90 m na porta, né? Na porta, e disse: olha, para lá eles não saem, só saem para cá. Aí eu pensei: o que eu vou fazer? Eu pego um telefone, ele vira daqueles telefones digital, lembra? Aqueles tijolo, e ligo para cá, consigo falar com o diretor de árbitros. Ele disse: faça o que tem que fazer com muita calma. 15, 20 minutos, paciência, você pega e coloca no relatório. Quando deu 4:18, entrei em campo, tocamos o jogo. A 47 do segundo tempo, marquei um penal. O pessoal do Iguaçu entrou em campo. O Denir Borges, que você conheceu e conhece, o Alcimar, o Ratman conhece também, o Adriano, e todo aquele buchicho. Bate, não bate. 11 minutos para bater o pênalti. Eu podia fazer isso com 5 minutos. Conversa daqui, conversa dali. Quando eu consegui tirar os jogadores do Iguaçu, eu disse para o jogador do banco: vai lá e chuta. Chutou, entrou o gol. Eu tinha que apitar, né? Aí veio o time inteiro do Iguaçu, empurrão para lá e cá, tá. Então, sabe? Então, o que você vai fazer nessa hora? Ah, esse cara é ladrão, esse cara é isso, esse cara é gaveteiro, é um negócio complicado, sabe? Então, são histórias que, se você contar, o submundo do futebol, né? Existe o submundo do futebol. E que, se o árbitro não tiver estrutura emocional, psíquica, e não tiver força, e não tiver aquela tríade que eu falei, dom, talento e vocação, ele desiste. É verdade. Adriano,
Apitar um jogo de futebol, cara, é a mesma coisa que você treinar um time que está jogando, entende? A possibilidade de erros, tá? Ela é grande. A possibilidade deles é como o técnico. A tua possibilidade de errar é grande, entende? Então, o cara que apita bem uma partida, ele merece os elogios, cara. Né? E o cara que pensa bem, olha as situações que ele já passou. É muito bacana também. Se ele pudesse traduzir isso. Vem cá, o Bicudo, pelo amor de Deus, eu, um cara de pau, estou escrevendo um livro, tá? E o Bicudo, com esse conhecimento e com essa capacidade criativa que ele tem, que dá para perceber, por que ele não escreve um livro sobre a história dele, né? Pensa bem. Estou pensando em fazer alguma coisa. Daqui uns dias eu faço 64 anos, vou pegar 1 ou 2 patrocinadores e vou tentar ver se o Carneiro escreve um livro. Eu tenho 19 volumes de tudo que aconteceu comigo na minha vida, quer como policial, quer como árbitro, e tudo isso cortado, comprado, Gazeta. Aliás, tem matérias que até do Alcimar, do tempos do Adriano. O Alcimar é o meu primo da Polícia Civil. Grande abraço para o Alcimar. Da minha turma. Olha aí. O Alcimar é meu primo. Então dá um abraço nele. O Alcimar Ratman é da minha turma. Nós fizemos escola 81 para 82 juntos. Bacana. Então a vida é isso aí, né? Então... Eu espero encontrá-lo num churrasco, né? Não numa batida. A hora que passar a pandemia, o Bicudo, geralmente o programa a gente faz aqui onde eu tô. Aqui é uma garagem toda estilizada, com camisas de futebol, coisas de futebol. E na minha frente tem uma churrasqueira. Quando não tem a pandemia, a gente senta aqui na bancada. E aí, obviamente, depois do programa a gente toma uma bendicta gelada, o Levi toma um vinho, a gente come uma carninha e você vai ser o nosso convidado para vir aqui logo que passar essa pandemia toda. E eu quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever aqui no canal do Levi, ativar a notificação, para que possa acompanhar essa e outras entrevistas, outros bate-papos que a gente vai ter aí pela frente. Bicudo, quero agradecer muito sua presença, trazer o seu conhecimento e contar essas histórias boas que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigado, Adriano. Eu quero agradecer pela oportunidade. Uma alegria, uma satisfação revê-lo mesmo à distância. Como disse você, após a pandemia, nós, se Deus quiser, nos veremos. Uma satisfação rever o Levir. A última vez que encontrei o Levir foi no Couto Pereira, aqui recentemente, num jogo. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Foi bom demais, Bicudo. Olha, Adriano, eu estou muito feliz hoje. Estou feliz da vida. Foi muito bom o que eu ouvi. E nós vamos trocar ideias, nós vamos nos encontrar. Eu me responsabilizo. O primeiro eu vou marcar. Aqui em casa ou em algum lugar nós vamos nos encontrar para curtir, para bater um papo, para rever as situações que nós passamos pela vida e ainda muitas coisas que nós temos pela frente, né, Bicudo? Se Deus quiser. Então, a nossa carreira não acaba aqui, não. Eu, como escritor, e por que você não, cara? Eu quero dar uma olhada nessas suas coisas que você escreveu. Nós temos que transformar isso num livro. Temos que transformar num livro e você tem que se aperfeiçoar. Mas isso é assunto para um encontro, para um chopinho e depois sem vinho, para a gente amadurecer essa situação. Foi um prazer muito grande falar com vocês também, mais uma vez. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Obrigado pela audiência e continue acompanhando o canal do Levi. Um grande abraço, até a próxima.